Esse homem foi sequestrado e obrigado a ter um filho com uma criatura. Olá, pessoal! Era a madrugada do dia 28 de julho de 1979, na pacata cidade de Mirassol, interior de São Paulo. O silêncio habitual da madrugada era interrompido apenas pelos passos compassados de Antônio Carlos Ferreira, um jovem de 21 anos que trabalhava como vigia noturno em uma indústria de móveis conhecida como Fafá. Eram por volta de 3 horas da manhã, quando Antônio, como de costume, fazia sua ronda acompanhado do fiel companheiro Rogue, um pastor alemão treinado para a vigilância. A escuridão era densa e o vento leve fazia os galhos das árvores balançarem de maneira sutil. Até então, tudo parecia normal, mas algo incomum estava prestes a acontecer. Algo que mudaria para sempre a vida daquele jovem. Ao sair para o pátio da fábrica, Antônio notou uma luz intensa no céu. Era uma esfera luminosa, semelhante a uma bola de fogo, que parecia descer lentamente ao lado do prédio. Inicialmente, ele não deu muita importância, achando que poderia se tratar de algum reflexo ou fenômeno atmosférico. Continuou sua ronda com tranquilidade, certificando-se de passar o ponto manual de vigilância a cada 15 minutos, conforme exigido. Mas pouco tempo depois, ao retornar do banheiro, a mesma luz estava agora pousada no pátio da fábrica. O ambiente antes silencioso agora estava tomado por uma atmosfera pesada, como se o ar ao redor tivesse mudado de densidade. A curiosidade de Antônio foi maior que o medo, e ele decidiu se aproximar. O que viu em seguida desafiava toda a lógica. 3 seres pequenos, com cerca de 1 metro de altura, circulavam próximo ao objeto pousado. Vestiam macacões brancos que se enchiam levemente, cobrindo todo o corpo, e usavam capacetes que davam a impressão de serem parte de um sistema respiratório. A nave, por sua vez, era metálica, de cor cinza, com formato arredondado, um bico na parte superior e 3 apoios semelhantes a trens de pouso. A cena parecia saída de um pesadelo futurista. O cachorro Rogue, mesmo preso a uma guia próxima, reagiu instintivamente e tentou atacar os seres, mas caiu inconsciente repentinamente, como se tivesse sido desligado. Antônio mal teve tempo de reagir. Um dos seres apontou um objeto quadrado em sua direção, emitindo uma luz vermelha intensa que o atingiu diretamente no rosto. Instantaneamente, ele sentiu seu corpo paralisar. Não havia dor, apenas uma sensação de imobilidade total. Em segundos, foi transportado para dentro da nave sem saber como se o espaço ao redor tivesse se desmaterializado. Lá dentro, o ambiente era preenchido por luzes intensas, predominantemente vermelhas, e bancos circulares que pareciam flutuar. Havia um zumbido constante que lembrava algo entre um motor e uma vibração metálica. O jovem mal conseguia respirar e sentia um frio cortante em todo o corpo. A nave decolou e Antônio perdeu completamente a noção do tempo. Quando voltou a si, percebeu que estava em uma sala diferente, com iluminação multicolorida e uma temperatura mais amena. Ao seu redor, diversos seres de estatura baixa, semelhantes aos anteriores, mas com características físicas distintas, o observavam atentamente. Todos usavam o mesmo uniforme branco inflável, mas suas feições variavam. Tinham cabeças desproporcionalmente grandes, olhos negros e oblíquos, sem cílios ou sobrancelhas, e peles de diferentes tonalidades, variando entre marrom e esverdeada. Alguns dos seres tinham cabelos curtos de cor avermelhada, outros apresentavam fios negros e lisos um pouco mais longos. As orelhas, sempre pontudas, eram grandes, 2 vezes maiores que as de um ser humano comum. O rosto de cada um revelava expressões neutras, quase robóticas, mas havia uma constante sensação de análise, como se cada movimento de Antônio fosse registrado e avaliado. O silêncio era quebrado apenas por uma estranha comunicação que ocorria entre eles, uma língua desconhecida, gutural, que lembrava vagamente o japonês, mas sem pausas ou entonações familiares. Mesmo sem compreender o que diziam,
Antônio começou a perceber que os seres se comunicavam também de forma não verbal. Algumas frases surgiam diretamente em sua mente, de maneira telepática, com clareza perturbadora. Uma delas dizia que ele não precisava temer, que não queriam lhe fazer mal. Mas o motivo de sua presença ali foi revelado em seguida. Precisavam de um filho, um híbrido, resultado de um experimento que exigia material genético humano. A frieza com que essa informação foi transmitida contrastava com o pânico crescente dentro do jovem, que ainda tentava compreender se aquilo era real ou apenas um delírio. O clima na sala ficou mais tenso. Os seres se movimentaram rapidamente, reorganizando instrumentos e equipamentos cujos propósitos eram indecifráveis. Um deles se aproximou e passou em seu corpo um líquido escuro, de textura viscosa, com um cheiro que lembrava metal oxidado. A substância provocava uma leve ardência, e seu corpo parecia mais pesado. Antônio foi deitado sobre uma superfície metálica, semelhante a uma cama cirúrgica. Ele tentou resistir, se debater, mas seu corpo ainda não respondia como deveria. O medo agora se misturava à impotência, uma sensação que jamais havia experimentado antes. Pouco tempo depois, um grupo de seres abriu espaço para a entrada de uma figura distinta. Era uma fêmea da mesma espécie, sem roupas, cuja aparência gerou em Antônio uma reação imediata de repulsa. Seu corpo tinha proporções humanoides, mas seus traços faciais eram ainda mais acentuados. Olhos completamente negros, nariz achatado e grande, orelhas ainda mais longas e uma expressão vazia. A pele era pálida, quase translúcida, e exalava o mesmo odor metálico do óleo aplicado anteriormente. Antônio tentava desviar o olhar, mas a paralisia o impedia de se mover, e a presença daquela criatura era, por si só, aterrorizante. Ele percebeu que a movimentação na sala havia cessado. Todos os demais observavam em silêncio. O clima era pesado, carregado de uma tensão que ia além do físico. A criatura feminina se aproximou lentamente, analisando cada parte do corpo de Antônio com um olhar frio. Seus movimentos eram calculados, mecânicos, e ela não emitia som algum. Quando ele tentou mais uma vez se debater, um dos seres aplicou algo em seu braço, uma substância que o fez sentir uma dormência imediata. Em segundos, a sensação de fraqueza tomou conta de seu corpo, deixando-o quase inconsciente, à mercê de tudo o que estava prestes a acontecer. Antônio tentou gritar, mas nem sua voz o obedecia. A criatura feminina agora estava ao seu lado. Sua pele gelada se aproximava do dele, e ele sentia seu coração bater acelerado, lutando contra uma realidade que não conseguia compreender. A sensação de repulsa era física e mental. Ele sabia que algo estava prestes a acontecer, algo que ultrapassava os limites da ética, da dignidade, da humanidade. Seus pensamentos eram confusos, entrelaçados com imagens e sons desconexos. Mas naquele momento em que tudo parecia parar no tempo, ele sentiu-se verdadeiramente sozinho e vulnerável. O ambiente, apesar de altamente tecnológico, tinha um aspecto asséptico e impessoal. As paredes da sala pareciam feitas de um material que absorvia o som. Não havia janelas, nem portas visíveis. Apenas luzes. Luzes que piscavam em padrões enigmáticos, como se respondessem aos comandos dos seres. O frio havia diminuído, mas em seu lugar surgia um calor incômodo, vindo diretamente da criatura que agora o observava de perto. Antônio fechou os olhos com força, como se isso pudesse protegê-lo de tudo ao redor. Mas não havia fuga. Estava cercado por inteligências que ele não compreendia, com intenções que iam além da sua imaginação. Foi então que, mesmo enfraquecido, ele sentiu que estava sendo puxado. 2 dos seres o arrastaram suavemente em direção a uma outra estrutura semelhante a uma cama. Antônio ainda tentou resistir, movendo os pés com dificuldade, mas seu corpo não reagia com a força necessária. Tudo ao seu redor girava lentamente, como se o tempo estivesse distorcido. Os sons tornaram-se abafados, como se estivesse debaixo d'água.
E quando finalmente seu corpo foi colocado sobre aquela estrutura metálica, ele entendeu que havia chegado o ponto final de sua resistência. Estava completamente à mercê daqueles seres, prestes a viver o momento mais traumático de toda a sua vida. O silêncio na sala foi quebrado por um som agudo, quase imperceptível, que parecia vir de dentro da cabeça de Antônio. Ele sentiu o peito apertado e um calor subir pela espinha. A criatura feminina estava novamente ao seu lado, e foi nesse momento que tudo mudou. Ele sabia que estava prestes a ser forçado a algo que jamais escolheria. E naquele instante, entre o medo, a repulsa e a total impotência, sua mente entrou em um estado de negação tão profundo que tudo ao redor pareceu desaparecer. Foi o último momento antes do colapso de sua consciência. A memória de Antônio, naquele instante, parecia se fragmentar. Ele não sabia se havia desmaiado ou simplesmente desligado mentalmente, mas quando retomou a consciência, tudo ao seu redor estava silencioso e escuro. Seus olhos tentavam se ajustar e o ambiente agora parecia mais frio e úmido. Estava deitado, vestido novamente com seu uniforme de vigia, mas o tecido estava estranho, como se tivesse sido lavado e secado de forma rudimentar. Em sua pele havia resquícios do óleo escuro, e um desconforto generalizado tomava conta de seus músculos. Ao seu redor, os mesmos seres observavam em silêncio, e um deles se aproximou, apontando para o braço de Antônio com um gesto calmo. No braço direito havia uma marca nítida de perfuração, como se uma agulha grossa tivesse sido inserida ali. Já no braço esquerdo havia uma mancha escura em forma de queimadura circular. Antônio tentou perguntar o que haviam feito com ele, mas apenas pensamentos vagos surgiam em sua mente. Foi então que uma nova mensagem telepática surgiu com clareza brutal. Precisávamos de seu material. Um filho será gerado. Você será avisado quando ele estiver pronto. Não houve explicações adicionais, nem qualquer traço de empatia. O tom mental era frio, calculado, como se estivesse conversando com uma máquina. O som de zumbido voltou a preencher o ambiente e, em poucos instantes, Antônio sentiu seu corpo sendo transportado novamente. A sensação de movimento era intensa, mas não havia vento, nem deslocamento de ar. Era como se ele estivesse sendo movido através de ondas invisíveis. Quando seus olhos abriram completamente, já estava encostado na porta do banheiro da fábrica, exatamente no mesmo lugar de onde havia sido levado. Eram 5 horas da manhã. O ponto de vigilância não havia sido registrado desde que saíra para o banheiro. O cão Rogue ainda estava caído, mas ao se aproximar, Antônio percebeu que ele respirava, embora estivesse visivelmente atordoado. Apesar do choque e da confusão mental, Antônio terminou seu turno de vigilância como se nada tivesse acontecido. Caminhava de forma lenta, como se seus pés carregassem toneladas. Ao chegar em casa, sua mãe, Dona Geralda, notou de imediato sua expressão abatida. Perguntou o que havia acontecido e ele, num misto de desespero e alívio, contou tudo. Mas ela, incapaz de compreender ou aceitar o que ouvia, achou que o filho havia sofrido um roubo ou agressão comum. Alarmada, ela ligou para a polícia local e o caso foi encaminhado ao investigador José Zavonet. A fábrica foi inspecionada e, oficialmente, os proprietários alegaram que nada de anormal havia ocorrido naquela noite. Contudo, no pátio onde Antônio havia relatado o pouso da nave, foi encontrada uma marca circular no solo, com o capim ao redor chamuscado, como se tivesse sido exposto a calor extremo. O cão Rogue, que sempre fora calmo e obediente, passou a agir de forma agressiva e medrosa, especialmente quando se aproximava da área do pátio. Antônio, nos dias seguintes, apresentou sintomas estranhos: formigamentos contínuos no corpo, dor intensa nos olhos, manchas escuras espalhadas pelas costas, e seu uniforme estava rasgado na parte interna e manchado por um líquido escuro e resinoso que ninguém conseguia identificar. Os médicos que o examinaram não encontraram causas evidentes para os sintomas. O caso começou a despertar interesse de ufólogos,
principalmente após Antônio, com auxílio de hipnose regressiva, conseguir descrever com detalhes o que havia acontecido dentro da nave. A riqueza de detalhes, a coerência entre os relatos e os efeitos físicos observados deixaram muitos especialistas intrigados. Não havia sinais de delírio, nem indícios de que ele tivesse inventado ou se baseado em alguma obra de ficção científica, já que ele vinha de uma família extremamente simples e sem acesso a esse tipo de conteúdo. Meses depois, em 9 de setembro de 1979, Antônio teve um novo encontro. Dessa vez, estava na casa de sua futura esposa, Jandira. Os pais dela já haviam ido dormir quando, de repente, uma luz verde intensa atravessou a janela e tomou o quarto. Jandira desmaiou instantaneamente. Antônio, sem conseguir impedir, foi novamente envolvido por uma presença invisível. Ele não conseguia mover os músculos e a comunicação telepática retornou. Os seres deixaram claro que estavam insatisfeitos com o fato dele ter se submetido à hipnose, afirmando que isso não fazia parte do acordo silencioso entre eles. Durante esse contato, os seres pediram que a mãe de Antônio fosse mais discreta quanto ao que havia sido revelado. Eles não queriam que o caso se tornasse público, pois isso poderia comprometer o experimento em andamento. Após a mensagem, Antônio acordou no mesmo lugar, com Jandira lentamente recobrando os sentidos, sem lembrar de nada do que havia acontecido. Ele, por outro lado, carregava agora uma angústia ainda maior, a certeza de que estava sendo monitorado constantemente e de que seu corpo havia sido usado para fins que jamais aceitaria se tivesse escolha. Em um terceiro encontro, revelado por fontes posteriores, Antônio teria finalmente conhecido o suposto filho híbrido. A criatura era estranhamente parecida com a fêmea que havia o violentado. Mesma estrutura corporal, mesma pele translúcida e mesmo olhar vazio. Contudo, havia traços humanos nítidos. A forma do rosto, o formato das mãos e até mesmo o modo de se movimentar. Os seres mostraram a criança como um troféu, como uma prova do sucesso genético do experimento. Antônio, sem saber como reagir, sentiu um misto de pavor e confusão, uma dor existencial profunda que carregaria para sempre. A história de Antônio Carlos Ferreira nunca foi oficialmente reconhecida pelas autoridades. Os arquivos do caso foram mantidos em silêncio, apesar das evidências físicas, das marcas no solo e dos testemunhos de moradores que também relataram luzes estranhas no céu naquela noite. Para muitos, tudo não passou de uma invenção. Para outros, o caso Mirassol é uma das abduções mais perturbadoras já documentadas no Brasil. Antônio, por sua vez, viveu o resto de seus dias entre o silêncio e a vigilância constante, carregando no corpo e na alma as marcas de uma experiência que jamais será esquecida. A de ter sido escolhido, contra a própria vontade, para gerar algo que nem mesmo ele compreendia.